Olá pessoal, então a gente vai iniciar esse conteúdo chamado produto interno. Tá? A gente viu produto escalar quando a gente trabalhou álgebra vetorial. E a gente definiu naquele momento, lá em álgebra vetorial, soma, né, de vetores. Aí aqui, por exemplo, em espaços vetoriais, a gente definiu o que seria uma soma direta, né? E na sequência lá em álgebra vetorial, a gente definiu o que era a multiplicação de um escalar por um vetor. E aqui também a gente definiu que era a multiplicação de escalar bola por um vetor, né? E na sequência a gente viu que era produto escalar, né? Nós fazíamos lá o produto escalar, que no caso, só para a gente relembrar, né? Posso colocar aqui rapidamente, parte, né? Tá? Então nós temos que era esta anotação, o produto escalar entre dois vetores lá do R3. Correto? Vamos só relembrar o que era o produto escalar. Tinha definição geométrica e tinha a definição algébrica, que no caso era a soma do produto das respectivas coordenadas dos dois vetores. Bom, ou só para relembrar aqui, né? x1 vezes x2 mais y1 vezes y2, aqui é um 2, mais z1 vezes z2. Então, de forma similar aqui, vamos dizer assim, para a gente tentar os vetores dos espaços vetoriais tentar andar de forma similar aos vetores lá do R3, então faltaria a gente trabalhar a próxima operação, que lá a gente viu o produto escalar e que aqui de forma mais genérica vamos chamar de produto interno. Então lá nós pegávamos dois vetores e transformávamos isso em um número, aqui de forma similar. Produto interno no espaço vetorial é uma aplicação, né, uma função que você transforma dois vetores, né, do espaço vetorial V em um número real. Tá? Ou seja, que associa cada par de vetores U e V, né, que a cada par de vetores U e V associa um número real. E essa vai ser a notação diferente, apenas para a gente diferenciar desta que a gente usou lá em produto escalar. Tá? Então, produto escalar, produto interno entre dois vetores. Lá nós tínhamos as seguintes propriedades, né? A primeira era que nós tínhamos a comutatividade, ou seja, U escalar V é igual a V escalar U. É claro que a gente tem uma infinidade de formas de transformar dois vetores U e V do espaço vetorial V em um número. Só que dentre todas essas várias formas de se fazer, a gente vai pegar as que têm certas características, ou seja, que têm as mesmas propriedades lá de produto escalar, que no caso a primeira era a comutativa, né? Então aqui ó, eu vou pegar uma certa regra em que quando você fizer a mesma regra trocando os vetores, o resultado vai dar o mesmo. A outra era em relação à soma, tá? Ela era distributiva, ou seja, U escalar a soma de dois vetores V e W era equivalente a U escalar V, aqui tem um ponto, mais U escalar W. Então, do mesmo jeito aqui. O produto interno de U com V mais W ele vai ser sempre igual a produto interno de U com V mais o produto interno de U com W. Tá? E a outra era o produto escalar, onde nós fazíamos assim, né? Alfa vezes um vetor V escalar, vezes um vetor U vezes escalar V, é equivalente a você colocar para fora o escalar e multiplicar pelo produto escalar dos dois vetores. Então, de forma similar aqui, ó, o alfa multiplicando por U, você pode colocar para fora dessa função aqui. Tá? E a última era justamente que o produto escalar de um vetor por ele mesmo sempre era maior do que zero. E era, no caso, né, igual a zero se nós temos que o vetor U é o nulo. Tá? Então, do mesmo jeito aqui. Então, quando a gente pegar, né,
uma certa função que transforma dois vetores em um número e satisfizer essas 4 sentenças aqui, aí a gente vai colocar até esta notação, tá? Essa notação aqui de produto interno e dizer que isso é um produto interno, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Então nós temos algumas propriedades. É lógico que a partir do momento que essas sentenças são satisfeitas, você diz que essas 4 sentenças são propriedades de produto interno, tá? Então, além dessas 4, nós vamos ter mais essas outras 4 aqui, tá? Quando você tem o produto interno do vetor nulo com um vetor qualquer, é lógico que existe a comutativa, sempre vai dar igual ao número 0, tá? E aí é só retornar, né, a segunda propriedade em relação a essa segunda aqui, você pode trocar a comutativa, né, tá? E a terceira, né, o escalar alvo pode ficar também, se multiplicar pelo vetor v e colocar para fora do produto interno. E aqui a última é equivalente ao qual? É essa segunda aqui, onde você tem mais de um vetor e não apenas 2. Tá? Se você tem o produto interno de um certo vetor pela soma de n vetores, vai ficar uma soma de n produtos internos. Ok. Então vamos para um exemplo, né? Então, seja dois vetores do R3, ou seja, tem 3 coordenadas cada um, tá? E o produto interno, tá, de U por V é este aqui. Tá? É quase igual ao produto chamado produto escalar, né? A diferença é que apareceu esse número 4 bem aqui, né? Esse número 4, tá? Então, x1 vezes x2, y1 vezes y2 vezes 4 e z1 vezes z2. E aí ele pede, dado dois vetores w1 e w2, para você calcular o produto interno simplesmente, apenas para a gente praticar aqui. Então, nesse caso aqui, você faz esse vezes esse, aqui. 4 vezes 3 vezes 2, aqui, ó. E por último, 1 vezes 5, tá? Aqui direto. Pronto, tá? Então, a gente tem igual a 27. Vamos só conferir aí, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Menos 2, 22. Mais 5, 27. Ok. Tá? Então, esse é o produto. Vamos pegar aqui e calcular o quê? Coloquei mais um exemplo, né? O produto interno de um vetor por ele mesmo. Então, você vai lá, lógico, esse vezes esse, que ele é o quadrado, 4 vezes esse vezes esse e 1 vezes 1. Tá? É só somar, aí você vai ter igual a 41. Vamos definir agora o próximo, né? Nosso próximo conteúdo aqui em produto interno, que a gente chama, porque lá em produto escalar, a gente definiu o que era tamanho de um certo vetor, que a gente chamou de norma, né? Que era a raiz quadrada somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. Só que no caso aqui, e que no caso coincidia, né? Só para a gente relembrar aqui, né? Tá? Quando a gente faz, por exemplo, o produto escalar de U por U, daria x vezes x, ou seja, x ao quadrado, mais quem? Y vezes y, y ao quadrado, e z vezes z, z ao quadrado. Ok? Então, aqui no caso, se você quiser determinar quanto é que vale a norma, né? A norma do vetor U lá, né? A gente determinava como? Era a raiz quadrada desse cara. Então, é a raiz quadrada do produto escalar. E aí a definição a gente vai usar basicamente o que? É a mesma ideia. Tá? Então, a norma de um vetor U, né, de um espaço vetorial V, indicado pela norma de U assim, é definido, faltou a letra aqui, é definido por, tá, essa mesma ideia. Vamos substituir apenas a expressão escalar por produto interno. Tá? Então, a norma de U é a raiz quadrada de U do produto interno de U por U. Observações. Se a gente pegar o espaço vetorial V, dois vetores quaisquer do R3, pode-se definir o produto interno de U por V da seguinte forma, né? Vamos pegar uma definição. Olha essa definição aqui. Alguém vai dizer, mas isso daqui é igual a
Produto escalar, sim. Então a gente vai dizer o quê? Este produto é chamado de produto escalar ou produto interno usual. Quando falar usual, é o que a gente conhece, que no caso é o escalar, tá? E cuja norma de U, lógico, é o que foi colocado aqui em cima, né? Raiz quadrada, somatório dos quadrados das respectivas coordenadas, tá bom? Isso se nós tivermos o produto interno usual. Se não for usual, a fórmula é esta aqui, tá? Essa aqui. Ok. Vamos para uma segunda observação, né? Se o vetor U tem tamanho 1, ou, né, o tamanho desse vetor, ou melhor, o produto interno de U por U é igual a 1, o vetor V é dito vetor unitário. É lógico que se aqui é igual a raiz quadrada do produto interno de U por U, se está dando 1, então um ou outro é 1, né? Ou os dois, lógico. Tá? Dado um vetor V pertencente ao V não nulo, tá, em princípio, então um certo vetor W, eu só vou chamar ele de W, se você pegar 1 sobre a norma de V e multiplicar por V, esse cara aqui vai ter tamanho 1, é um vetor unitário. Tá? E se alguém quiser calcular ou determinar esse W, que é um vetor unitário, a partir desse vetor V dado não nulo, a gente diz que o vetor W é o vetor V normalizado. Então, se você normalize o vetor V, você vai lá e multiplica pelo inverso da norma desse vetor V. Aí você pegou e normalizou esse vetor, porque esse vetor tem tamanho 1, tá? Norma 1. Então, vamos para onde? Para um exemplo, né? Sejam V igual a R3, U e V é o produto interno usual, ok? Então vamos praticar, né? A parte usual, depois a gente faz algo não usual. Calcule o produto interno de U por V, pronto. Então você só fazer as respectivas coordenadas, multiplicar aqui, aí você vai ter igual a quanto? 5 mais 8, 13, menos 6, 7, tá? Normalize U. Então, esse mesmo vetor U aqui dado, como é que é a norma dele? Bem, se é para normalizar, você vai ter que pegar primeiro a norma dele. Então, é a raiz quadrada somatória dos quadrados das respectivas coordenadas. 1 menos 2 e 2, tudo isso aqui é o quadrado somando, dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, é só pegar o inverso dele, 1/3, e multiplicar, você tem que este vetor aqui tem tamanho igual a tamanho 1. Bom, vamos para mais um, né? Para mais um exemplo. No caso aqui, a gente vai pegar, né, generalizar um pouco mais. A gente vai pegar aqui, agora, matrizes, né? No caso aqui, eu vou pegar 3×3. Então, seja o espaço vetorial das matrizes 3×3, tá? Dada duas matrizes A e B, que pertencem às matrizes 3×3, aí vai ser dito aqui, né, a definição desse produto interno. Tá? Ele vai transformar em um número. De que forma? É o traço de A vezes a transposta da B. Relembrando que o traço de uma certa matriz X só coloquei aqui, tá? Isso aqui é o traço da matriz X. Ou seja, a soma dos elementos da diagonal principal de X. O que significa isso? A partir do momento que você encontrar essa matriz aqui, você soma os elementos da diagonal principal, vai ser o nosso produto interno de A por B. Tá bom? Então, sejam essas duas matrizes D e E, calcule o produto interno de D por E. O que a gente faz primeiro? Primeiro, só relembrando, então, o produto interno de D por E, pela definição, pega aqui, né, no produto interno, a primeira matriz e multiplica pela transposta da segunda. Pronto. Então, a gente, no caso, vai fazer primeiro esse cálculo aqui. Né? Primeiro o cálculo da... Então, vai ficar como? Vai ficar assim. D vezes a transposta de E, só conservei a E, fiz a transposta, que era a linha virou coluna, vamos só verificar aqui, ó. 0, 2, 0, tá? 0, 2, 0 e assim sucessivamente. Fazendo o devido produto, você encontrou essa matriz. Então, você vai olhar para onde? Você vai pegar os elementos da diagonal principal, 0, menos 6 e 1, somar, deu menos 5. Pronto. Então, o produto interno dessas duas matrizes é igual a menos 5. Tá?
Aí depois ele pede para normalizar simplesmente a matriz D. Como é que é a normalização de uma matriz? Então vai ser chamada de W, é o inverso da norma da própria matriz vezes a própria matriz D. E aí nós temos o quê? Tá? Então, passo a passo. Quanto é que vale a norma? Norma de D, no caso aqui, é um D, tá? Aqui é um D, deixa eu colocar em verde mesmo. Aqui é D. A norma de D é raiz quadrada do produto interno de D por D. Que no caso, aí o produto interno de D por D é o traço de D de D vezes a transposta de D. Então nós temos aqui a matriz D, a transposta dela, o produto matricial, façam aí passo a passo, aí você vai lá e olha para a nossa diagonal principal. Soma aqui, você tem igual a 25. Aí no caso aqui, novamente eu só fiz copiar e colar, por isso que teve esse erro que continuou, né, permaneceu, então é D. Pode lembrar que nas notas de aula eu sempre ajeito, né? Então vamos lá. Então aqui foi 25, como a raiz quadrada de 25 é 5, você vai lá e faz W, vai ser igual a quanto? 1 sobre D, que multiplica 1 sobre a norma de D vezes a matriz D. Então você faz a devida multiplicações aqui. Aí você tem a matriz W, que se você for calcular a norma dessa matriz aqui, o tamanho dela vai dar igual, a norma dela vai ser igual a unidade. Ok, pessoal? Tá. Aí aqui, né, nós vamos pegar e trabalhar somente uma definição para a gente fechar essa primeira parte aqui de produto interno. Tá? Chama-se espaço, a gente vai dar esse nome porque a gente vai usar com frequência. Tá? Chama-se espaço vetorial euclidiano, né? Espaço vetorial euclidiano ao que? A todo espaço vetorial real, ou seja, só trabalhando com números reais, né? Você vai lá e trabalha com números reais. Então, espaço vetorial a gente já conhece, euclidiano, a gente incluindo mais essa palavra aqui, a gente vai pegar um espaço vetorial real de dimensão finita, no qual está definido um produto interno. Então, a partir do momento que a gente conhece um espaço vetorial qualquer, e a partir do momento que for definido um produto interno para aquele espaço vetorial, nós só vamos chamar ele de espaço vetorial euclidiano. Tá bom? Então, depois a gente dá continuidade a esse conteúdo.